A noite já tinha caído quando ele estacionou a moto em frente ao prédio discreto, iluminado por lâmpadas vermelhas suaves. A placa não dizia casa de massagem, mas todos na cidade sabiam o que acontecia ali. Ainda assim, para ele, era só mais uma entrega. Ou pelo menos deveria ser. O entregador tirou o capacete devagar, sentindo o ar morno da rua bater no rosto, misturado ao perfume doce que escapava da porta de vidro. Era como se alguém tivesse borrifado um aroma sedutor de flores e mistério no ar. Ele respirou fundo antes de entrar. Assim que passou pela porta, o som ambiente o envolveu como um abraço. Músicas calmas, quase hipnóticas. Do balcão, uma luz azulada criava sombras suaves, e a recepção parecia mais com um spa elegante do que qualquer outra coisa. Ele olhou em volta, tentando manter a postura profissional. A mulher no balcão ergueu os olhos. Tinha um sorriso discreto, daqueles que escondem mais do que revelam. Cabelos longos, lisos, caindo pelos ombros. Olhou para ele por alguns segundos antes de falar, como se estivesse avaliando cada detalhe. Você chegou rápido, disse ela, sem desviar o olhar. Ele confirmou com um aceno, apoiando a sacola sobre o balcão. Tentou evitar encarar diretamente os olhos dela, porque algo neles parecia puxá-lo para mais perto do que ele pretendia ir. Ela digitou algo na tela do computador, mas parecia prestar mais atenção nele do que no pedido. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era quase carregado. Como se uma conversa silenciosa estivesse acontecendo ali. Você é novo nessa área? Ela perguntou, inclinando a cabeça. Ele respondeu que fazia entregas por toda a cidade, mas era a primeira vez ali. A mulher sorriu de um jeito que parecia dizer que ela já sabia disso antes mesmo de ele falar. Nome? Ela perguntou. Ele deu. E ela repetiu como se experimentasse o som, saboreando cada sílaba, guardando para si. Quando ela abriu a sacola para conferir o pedido, seus dedos passaram levemente pela mão dele. Não foi um toque intencional, pelo menos não claramente. Mas não parecia acidental. Foi lento o suficiente para que ele sentisse a pele arrepiar sob a luva fina. Ótimo, murmurou ela, ainda olhando para ele, não para a sacola. Mas tem um pedido diferente hoje. Ele franziu a testa, confuso. Já tinha ouvido pedidos estranhos antes, mas nunca naquela voz baixa, quase sussurrada, que parecia entrar direto no peito dele. Não está no aplicativo, completou ela. Ele esperou que ela explicasse. Mas ela girou o monitor para longe, caminhou até a porta lateral e fez um gesto para que ele a seguisse. Ele hesitou. Ela percebeu. Calma, disse, não é nada que vá te prejudicar. Mas só posso mostrar, não posso explicar daqui. O tom dela era irresistível. Não era uma ordem, nem um convite comum. Era como se ela estivesse oferecendo a ele a chance de entrar num segredo que ninguém mais conhecia. Ele respirou fundo, olhou para a saída, e depois para ela. Havia algo nos olhos dela que misturava delicadeza e perigo na medida exata. Seguiu-a. A porta lateral se abriu para um corredor iluminado por luz âmbar, que deixava tudo mais quente, mais íntimo. O cheiro ali era mais intenso, óleos corporais, essências, flores amassadas recentemente. Tudo envolvente. Ela caminhava na frente dele, e seus passos eram silenciosos, suaves, quase flutuando. Quando parou diante de uma porta vermelha, encostou a mão nela, mas não abriu. Aqui dentro, disse, fica a sala que quase ninguém conhece. Só clientes especiais entram. Ele engoliu seco. Ela continuou. Mas hoje, ela o encarou com um olhar firme. Eu quero que um entregador entre. Você. Ele perguntou por quê. Mas ela se aproximou devagar, tão devagar que o ar entre eles ficou pesado. E então falou num sussurro. Por que alguém aqui pediu por você especificamente? Ele não entendeu. Nunca havia estado ali antes. Não conhecia ninguém daquela casa de massagem. Mas a expressão seria e suave dela dizia que não era brincadeira. Quem? Ele perguntou. Ela pousou a mão no peito dele, bem no centro, como se quisesse sentir o coração batendo.
Se eu abrir a porta, respondeu, você vai descobrir. Mas depois disso, nada vai ser como antes para você. O coração dele acelerou. A mão dela continuou ali, firme, quente, quase pedindo uma resposta sem palavras. Você quer entrar? Perguntou ela, sem desviar os olhos. E naquele instante, a porta vermelha pareceu pulsar, como se escondesse algo vivo, esperando por ele do outro lado. O clima dentro da casa de massagem mudou no instante em que Luna fechou a porta atrás dele. A música suave preenchia o espaço como um convite silencioso, e o cheiro de óleo quente se misturava ao perfume leve que ela usava. A luz baixa parecia esconder intenções, revelando apenas o suficiente para deixar qualquer um inquieto. Ela caminhou devagar, como se cada passo fosse calculado para manter o entregador preso naquela atmosfera carregada de tensão morna. Luna pediu que ele deixasse a mochila em um canto e respirasse fundo, dizendo que antes de explicar o pedido misterioso, ele precisava relaxar. Ele hesitou, mas a voz da mulher tinha algo de hipnótico, quase irresistível. Quando ela tocou seu ombro, mesmo por um instante, a pele dele respondeu com uma sensibilidade que não era normal. O toque era leve, mas firme, insinuando algo que ele não entendia completamente. Ela o conduziu até uma sala interna, ainda mais silenciosa, com uma maca larga iluminada por lâmpadas âmbar. Ele percebeu que ali dentro nada era por acaso, cada detalhe parecia escolhido para fazer o corpo ceder ao ambiente. Luna fechou a cortina e lhe entregou uma toalha, pedindo que ficasse confortável. Sua voz era baixa, como um segredo dito no ouvido. Mesmo sem querer demonstrar, ele sentiu o coração acelerar. Quando ela voltou, pediu permissão para tocar. Ele consentiu, e os dedos dela começaram a se mover pelo pescoço e pelos ombros dele, deslizando com óleo quente. O toque era profissional, mas havia algo mais. Era lento, cuidadoso, como se cada movimento tivesse intenção emocional. Ele sentiu a guarda interna desmoronar aos poucos, surpreendido com a intimidade daquele gesto. Era como se Luna estivesse lendo um livro escrito na tensão do seu corpo. A massagem descia pelas costas, percorrendo a linha da coluna de maneira quase provocante. Ela parecia estudar sua reação, esperar a respiração dele mudar para continuar. Quando ele soltou um suspiro involuntário, ela sorriu discretamente, como se tivesse confirmado uma teoria que guardava para si. O clima entre os dois se tornou mais denso, carregado de algo que nenhum deles tentava esconder. De repente, ela se inclinou perto demais, a boca próxima à orelha dele, o perfume envolvendo tudo. Disse que precisava lhe contar a verdade sobre o pedido, mas que só faria isso quando sentisse que ele estava completamente entregue à experiência. Ele tentou perguntar o que significava aquilo, mas Luna passou a mão devagar por sua nuca e pediu silêncio. Ainda não, sussurrou. Ela continuou o toque pelo peito e pelos braços, explorando cada parte com uma precisão que era sensual sem ser explícita demais. Era um jogo calculado, e ele sabia que estava caindo nele. A respiração dos dois se misturava conforme ela se aproximava mais, o corpo dela quase tocando dele, mas nunca o suficiente para quebrar a linha tênue que deixava tudo ainda mais intenso. Quanto mais ela evitava o contato total, mais o desejo silencioso se acumulava. Luna mudou de posição, ficando diante dele, os olhos brilhando sob a luz âmbar. Havia um mistério ali, mas também uma espécie de carinho escondido. Ela parecia lutar internamente com algo, um segredo que pesava, mas não a impedia de continuar. Ele percebeu que, apesar da postura segura, havia uma vulnerabilidade suave em seus gestos. Isso só o puxou ainda mais para perto dela. Ela tocou seu rosto com as pontas dos dedos, devagar, como se estivesse memorando cada detalhe. Você não faz ideia do quanto esperei por alguém assim, alguém que conseguisse entrar aqui e mudar tudo, murmurou. Os olhos dele se arregalaram. Algo naquela frase fugia totalmente do contexto de uma simples massagem. Luna respirou fundo e recuou um passo, tentando se controlar. Ele tentou se aproximar, mas ela levantou a mão, pedindo calma. Disse que precisava explicar, mas que antes queria terminar o que começou. Virou-se, pegou um pequeno frasco e pediu que ele deitasse novamente. O som da tampa abrindo ecoou na sala, criando mais expectativa do que o necessário. O óleo novo tinha cheiro de jasmim,
quente e doce, quase intoxicante. A massagem recomeçou, mas dessa vez os movimentos eram mais lentos, mais carregados, quase confessionais. Ela parecia transmitir emoção através dos dedos, como se seu segredo estivesse escorrendo pela pele dele antes mesmo de ser dito. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha quando Luna deixou os lábios chegarem perto da linha do ombro, sem tocar, apenas deixando a respiração acariciar. A tensão entre os dois atingiu um ponto perigoso. Luna fechou os olhos, respirou fundo e disse que não podia mais adiar. Parou a massagem e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Então, com a voz baixa e trêmula, revelou que o pedido misterioso estava relacionado a algo que vinha acontecendo naquela casa, e que ele, por mais improvável que fosse, era a peça final de um quebra-cabeça que ela tentava montar há meses. Antes que ele pudesse reagir, ela segurou sua mão com firmeza. O olhar dela não tinha mais mistério, tinha urgência. E pela primeira vez desde que entrou no local, ele percebeu que aquele encontro ia muito além de sensualidade ou tensão física. Havia algo maior, algo emocional, algo que ela temia e desejava ao mesmo tempo. A energia da sala mudou novamente, e o entregador sentiu que a revelação que estava prestes a ouvir tinha o poder de virar sua vida de cabeça para baixo. Quando ele voltou à casa de massagem naquela semana, o clima parecia diferente. O corredor, antes iluminado por luzes suaves, agora tinha um silêncio concentrado, como se todo o ambiente esperasse por ele. Ele percebeu que estava mais nervoso do que nas outras vezes, mas também mais decidido. A recepcionista abriu um sorriso discreto ao vê-lo. Era como se soubesse exatamente por que ele tinha voltado. Sem dizer nada, apenas apontou para a porta ao fundo, a mesma do pedido misterioso. Ele respirou fundo e caminhou. Quando entrou na sala, Lana estava de costas, ajustando alguns frascos de óleo na estante. Ela parou ao ouvir o som da porta e virou o rosto levemente, como se tentasse esconder o quanto aquilo a afetava. Mas não conseguiu. O sorriso que surgiu entregou tudo. Ela deu alguns passos até ele, mas não se aproximou totalmente. Ficou a poucos palmos, observando com cuidado, como se tentasse decifrar suas intenções antes de se entregar à própria vontade. Era uma mistura de esperança, receio e desejo contido. Ele percebeu isso. E, pela primeira vez, tomou iniciativa. Disse que tinha voltado não por curiosidade ou acaso, mas porque algo nela o chamou de um jeito que ele não conseguia explicar. Lana suspirou, como se esperasse por aquelas palavras fazia muito tempo. Ela pediu que ele se sentasse na maca, mas não havia pressa em seus movimentos. Ao contrário, cada gesto parecia ganhar significado. Ela o tocava de forma delicada, como se reconhecesse cada reação dele, cada contração dos ombros, cada respiração profunda. A massagem daquela vez não tinha o mesmo objetivo das primeiras sessões. Não era uma experiência profissional. Era uma aproximação íntima, tranquila, construída na suavidade, quase como se ela desenhasse sentimentos na pele dele. Lana falava pouco, mas quando falava, sua voz vinha baixa e carregada de verdade. Contou que não costumava se envolver com clientes, que prometera a si mesma manter distância, mas que quando ele apareceu pela primeira vez, algo nela ameaçou essa regra. Ele ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. A confissão dela era algo genuíno, inesperado, quase frágil. Ele percebeu que ali, naquela sala de luz quente e música leve, Lana estava mostrando uma parte que não mostrava para ninguém. A sessão terminou de forma diferente. Ela não se afastou quando finalizou a massagem, ficou ali, ao lado dele, com a mão pousada sobre o braço dele como se não quisesse romper aquele pequeno contato. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Ele perguntou qual tinha sido, afinal, o pedido misterioso. Lana sorriu devagar, inclinando-se um pouco mais perto. Explicou que, desde o momento em que ele entrou pela primeira vez, ela teve uma sensação estranha, como se precisasse conhecê-lo melhor. O pedido era uma forma de se aproximar sem ultrapassar a fronteira que temia. Mas agora aquela fronteira já não parecia tão rígida. Ela pediu que ele voltasse, não como cliente, mas como alguém que ela queria realmente ter por perto. Aquilo o pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo confirmou o que ele já sentia.
Eles não se beijaram, não correram um para o outro, nada disso. O momento não precisava de pressa. Havia uma construção delicada acontecendo entre eles. Algo que nascia devagar, quase artesanal. Quando ele se levantou para ir embora, Lana o acompanhou até a porta, e pela primeira vez, segurou a mão dele. Foi um toque firme, quente, que arrepiou os dois. Ela pediu que ele tomasse cuidado no caminho, e o olhar que lançou continha mais do que palavras podiam traduzir. Ele saiu da sala com o coração acelerado, mais leve. A sensação de que algo começava ali, e não terminava. A rua estava silenciosa, mas dentro dele havia um turbilhão de emoções. Ele sabia que voltaria, não por curiosidade, mas porque tinha encontrado ali uma conexão que jamais imaginou. E Lana, do outro lado da porta, encostou-se à parede e sorriu para si mesma. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Não era sobre o trabalho, nem sobre o pedido misterioso. Era sobre o que aquele entregador tinha despertado nela. A história deles ainda estava só começando, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir em voz alta. Mas, se havia algo que ambos já sabiam, era que aquele encontro improvável tinha mudado tudo. E, no fundo, sabiam que não era o destino, era escolha. Escolha deles. Juntos,